Eu tinha fé para conquistar o mundo. Entregar algo no altar nunca foi um problema. Na igreja era como o céu. Quando eu chegava em casa, era o inferno. Lembro que o diabo muitas vezes colocava na minha mente: pule do prédio, tire sua vida. Como esposa de pastor, eu estava tendo esses pensamentos. Sou pastor da Igreja Universal há mais de 10 anos, querendo servir a Deus no altar. Era um sonho para mim desde o momento em que recebi o Espírito Santo. E enquanto continuava como pastor auxiliar, um dia percebi que era hora de encontrar alguém. Eu vim para a igreja quando tinha 14 anos. Eu tinha muita raiva dentro de mim e me sentia muito rejeitada. Minha mãe dizia: eu gostaria de nunca ter tido você. Você é a razão pelo qual estou sofrendo. Aos 10 anos comecei a ter vários pensamentos suicidas. Muitas vezes tentei tirar minha própria vida porque achava que se eu acabasse com ela, talvez as coisas melhorassem. Eu costumava me automutilar, cortando meus pulsos e meu estômago. Tinha muitos piercings no corpo, mais de 10. Até fiz uma tatuagem porque precisava de algo, pois estava tão perdida. Isso também incluía o vício em pornografia. Dormir com diferentes rapazes era apenas uma outra forma de lidar com o trauma. Quando eu tinha 15 anos, fui estuprada por um rapaz da minha área. Ele me passou uma infecção. Enquanto eu estava me livrando disso, tive um aborto espontâneo. Nunca contei isso a ninguém. Vi o bebê sair do meu corpo. Foi um trauma que carreguei por muitos anos. O abuso aconteceu enquanto eu estava na igreja. Eu costumava ir aos domingos e também durante a semana, e foi aí que fui apresentada aos cultos. Foi muito fácil para mim abandonar o estilo de vida de andar com traficantes e pessoas envolvidas com gangues. Foi fácil para mim parar de ir para baladas, então fui batizada nas águas, várias vezes. O batismo acontecia, por exemplo, no dia seguinte a uma balada. Estava em um ponto da minha vida em que estava na igreja, mas não levava nada a sério. Eu era vista como uma brincalhona. Embora a mudança aconteceu por fora, posso dizer que a transformação interna, a mudança do coração e da mente nunca aconteceu. Então comecei a receber responsabilidades na igreja porque estava mudando. Eu era uma pessoa da igreja em quem podiam realmente contar. E quando o pastor perguntava: você tem o Espírito Santo? Sim, pastor. Eu tenho o Espírito Santo. E ninguém podia dizer o contrário. As bênçãos, sabe, eram a minha confiança de que tinha um relacionamento com Deus. Eu sei quem Deus é porque Ele fez tanto na minha vida. Eu tinha fé para conquistar o mundo. Dar para Deus no altar nunca foi um problema, porque eu orava e fazia os meus propósitos, dava meus sacrifícios e Deus sempre me respondia. Com todas essas conquistas e vitórias que Ele realizava em minha vida, fui levantada como obreira na igreja. Ninguém podia me dizer que eu não tinha o Espírito Santo. Mas havia sinais e sintomas que mostravam o contrário, como a necessidade de compensar excessivamente sendo obreira, em que estou fazendo tantas obras porque, no fundo, eu não me sentia suficiente para Deus. Então, dava o meu melhor, não apenas para Deus, mas também para agradar o pastor. Eu queria agradar ao pastor, mas também de agradar os homens. Quando finalmente me conectei com Denise, por fora ela tinha todas as características que qualquer jovem pastor gostaria de encontrar em uma jovem mulher. E então, quando começamos a namorar, logo percebi que havia algo errado. Ela me respondeu dizendo: não, você precisa falar comigo o tempo todo. E pensei comigo mesmo: mas eu estou na igreja agora. Naquela época, ainda estávamos nos conhecendo, vendo se éramos compatíveis. Comecei a dizer: isso é demais. De vez em quando ficamos aborrecidos, às vezes ficamos com raiva, às vezes ficamos irritados, mas estava ultrapassando a linha dos erros humanos e entrando na linha de algo que não era da natureza de Deus. Eu pedi a Deus que me abençoasse com o meu marido. Era uma área da minha vida que no passado o diabo usou muito. Então, era uma área que eu não queria errar. Assim como em todas as outras coisas pelas quais lutei, orei, sacrifiquei, Deus me abençoou na minha vida amorosa com o homem de Deus. E agora eu estava me preparando para fazer a obra de Deus no altar. No relacionamento, começamos a
E comecei a tentar falar com ela sobre coisas espirituais. Você está lendo sua Bíblia? Você está orando? Apenas para fazê-la refletir e ver se estava tudo bem. Mas continuei no relacionamento porque, na minha cabeça, ela iria melhorar. Lá no fundo, eu sabia que algo definitivamente estava errado. Algo estava errado. Eu estava na aula de formação para o altar e estava tão animada porque o meu sonho era fazer a obra de Deus, servir a Deus. Eu fiquei doente e tive que voltar para casa. Esse foi o começo, acho que para mim, de uma jornada para lidar com coisas que eu nunca soube que estavam dentro do meu coração. Eu me sentia rejeitada. Esse foi um dos primeiros momentos que me lembro na minha fé de sentir tanta rejeição de Deus. Tanto que uma raiva começou a crescer dentro de mim contra Deus. Quando isso aconteceu, eu questionei a Deus. Por que o Senhor me permite passar por tudo isso que passei até agora? Só para me dizer não. E o desejo de assistir pornografia começou a voltar. Eu era obreira. Eu era noiva de um pastor da Igreja Universal. Eu era viciada em pornografia. Eu estava com tanta raiva de Deus. Era difícil para mim perder tudo o que conquistei pela fé. Nosso relacionamento eu conquistei pela fé. O sonho que estava prestes a se realizar foi pela fé. Através de sacrifícios, das orações que eu fazia no altar. Mas percebi que a Denise de antes ainda estava lá. Eu tinha medo de perder o que conquistei pela fé. Tinha medo de perder você. Lembro que era o propósito da semana. Digo fraco, eu sou forte, mas sabia o quanto era fraca. Tão fraca. Mas sabe, eu conquistei tudo pela fé. Então isso foi mais uma coisa onde eu pensei, vou usar minha fé e vou me tornar forte novamente. Eu não tinha esse entendimento na minha mente ainda do quão perdida eu estava. Um dia a liderança veio e me perguntou sobre Denise, a esposa do pastor. Você está pronto para se casar com ela? Você gosta dela? Ama ela? E claro, eu disse sim, porque no fundo eu amava a Denise. Eu não estava 100% certo, mas, novamente, pensei comigo, ela vai mudar quando nos casarmos. Ela vai mudar. Ela está sob pressão, está doente. Então, todas essas coisas eram um sinal de que, com esperança, ela iria melhorar. Então, lá estava eu, assinando no cartório. Naquele dia, eu estava feliz. Mas minha preocupação continuou. Porque, depois desse dia, mais discussões aconteceram. 2 dias depois da lua de mel, mais discussões aconteceram. Não estávamos conversando. Sem comunicação. Logo depois, fomos transferidos para outra igreja. Um casal recém-casado agora iria liderar nossa primeira igreja. Finalmente, eu estava vivendo meu sonho. Casei com o pastor da igreja e, para mim, achei que era isso. Sabe, meu sonho realizado. Mas eu não entendia que o vazio, a solidão, o vício em pornografia, essas coisas não simplesmente desapareceriam. Éramos um casal que deveria estar em nosso primeiro amor. Mas para mim era difícil estar nesse amor porque eu me sentia literalmente oprimida na alma. Muitas vezes você me puxava e dizia, olha, você está em casa há tempo demais. Vamos evangelizar, vamos fazer algo. E eu me lembro disso. Ela ficava chateada, dizia, você está me forçando a fazer isso, está me obrigando a fazer aquilo, mas na minha mente isso não era algo forçado. Era a vida real. Sendo como Jesus, buscando os perdidos. Você precisava que eu fosse a esposa que fomos chamados para ser. E eu estava lutando para ser isso por causa do que estava dentro de mim. O Bispo Macedo costumava falar muito sobre salvação. E toda vez que ele falava sobre salvação, meu coração batia, meu coração acelerava e eu pensava, talvez hoje eu vou falar, vou pedir ajuda. E então a voz vinha, não, se você fizer isso, tudo o que conquistou até agora será perdido. Recebemos a notícia que seremos transferidos
para trabalhar na África do Sul. Talvez quando chegarmos à África as coisas vão melhorar. E nosso casamento é um recomeço. Deus, o Senhor sabe que vai nos ajudar de forma grandiosa. Não havia nada sobre me salve, nada sobre ajude-me com os problemas no meu coração, ajude-me no meu casamento. Era mais sobre conquistar. Vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, faremos muitas coisas para o reino de Deus. Mas eu nem estava no reino. E quando nos disseram que estaríamos sendo transferidos, eu me lembro que no voo eu olhei para ela no rosto e disse a ela: "Isso é algo novo." Poucos dias depois, discussões de novo. Desentendimentos de novo. Agora estava indo para os insultos, certas coisas que ela dizia, que seriam ataques pessoais quando começamos uma discussão. Mas porque eu tinha dor no meu coração, era difícil para mim receber alguém que demonstrava o amor de Deus. Eu não conseguia aceitar. Eu não me permitia receber isso. Eu queria receber mais da dor porque eu tinha dor dentro do meu coração. Por causa da rejeição que eu sentia, eu me alimentava disso. Esse sentimento, essa emoção de eu vou te dar o tratamento silencioso. Na igreja era como o céu. Eu estava em paz, fazendo a obra de Deus, cumprindo sua vontade. Quando eu chegava em casa, era o inferno. Eu vou te bloquear. Eu não quero falar com você. Foi numa quinta-feira. Tivemos uma reunião de pastores e lembro que o Espírito Santo usou o bispo e a esposa dele para falar sobre pornografia. Eu sabia que naquele dia eu precisava pedir ajuda e eu pedi. Demorei tanto. Demorei 3 horas para enviar uma mensagem dizendo preciso de ajuda. Aquele dia foi difícil, porque havia muitos pensamentos na minha mente e eu estava servindo a Deus, mas eu não queria mais viver essa vida. Eu queria morrer. Mas houve um ponto em que eu disse, estou disposta a perder. Eu tinha fé para conquistar, mas estava tão perdida. Estava tão perdida, estava pronta para perder meu marido, pronta para não ser mais esposa de pastor. E se isso significasse que eu seria salva, mas eu sabia que precisava de ajuda. Em minha mente, eu pensava, Deus, estou pronta para perder tudo. Estou pronta para perder tudo. Mas eu quero ser salva. Eu me lembro de me derramar e falar das coisas que estavam acontecendo dentro de mim, as coisas que eu estava fazendo, a raiva que eu sentia de Deus. Estava pronta para ser rejeitada. Mas, ao invés disso, Deus me mostrou tanto amor. Tivemos que começar de novo. Eu já não era mais esposa de pastor naquela época porque precisava trabalhar em mim mesma. Foi aí que, enquanto frequentava os cultos e buscava a Deus, Ele me ajudou a entender que eu nunca tinha realmente me arrependido. Foi quando minha batalha começou. Se eu achava que estava ruim, ficou muito pior. Foi aí que vi o diabo. A luta para ser realmente salva. Lembro que o diabo muitas vezes colocava na minha mente, pule. Pule do prédio. Pule das escadas. Tire sua vida. Eu queria morrer. O vazio era demais. A tristeza era demais. Agora eu gritava sem motivo algum. Ficava com raiva. Mas ao invés de alimentar as discussões, você dizia, você vai mudar. Vai se tornar uma mulher de Deus. E eu odiava isso. Depois de passar fé para ela, quando começou outra discussão, fui para o quarto enquanto ela ficou na sala. Mas comecei a ouvir barulhos. Fui ver o que estava acontecendo. E a vi manifestada com espíritos malignos, chorando e rangendo os dentes. Eu orei por ela como faria por qualquer outra pessoa, e o demônio dizia que ela ia morrer. Vou matá-la. O que me fez entender que Satanás quer que ela seja suicida. Então essa era a luta que ela estava enfrentando. Ela começou a frequentar os cultos de sexta-feira. Porque, na verdade, a partir daquele ponto, eu entendi que eu realmente precisava ser liberta. Foi então que tomei a decisão, no dia seguinte, de ir ao culto. Foi a primeira coisa que fiz quando acordei. Eu disse, eu vou. E durante a oração, eu não estava me sentindo bem. Quando o pastor perguntou, há alguém que não está se sentindo bem? Eu levantei minha mão. Lembro-me de o pastor depois me dizendo, você manifestou. Depois de volta para casa, senti uma leveza, uma leveza. Eu não estava mais com raiva naquele dia.
Mas eu entendi minha luta. Compreendi que o eu antigo nunca morreu. Eu tinha conquistado, mas não tinha conquistado minha salvação primeiro. Comecei a pensar nas coisas de uma maneira diferente. Quantas pessoas talvez estejam passando pela mesma coisa que eu passei? Eles conquistaram o mundo, fizeram tantas coisas, mas ainda eles estão perdidos. Eu lembro que tivemos uma promessa naquele domingo, todos recebemos um versículo da Bíblia, e o versículo falava sobre a pessoa que confessa seus pecados. Ele é fiel para perdoar. Quando eu recebi aquele versículo da Bíblia, era Deus dizendo para mim: eu te perdoei. Agora perdoe a si mesma. Então, quando comecei a ler a Bíblia e vi este versículo que falava em 2 Coríntios sobre se tornar uma nova criatura, quando li aquele versículo, ele me deu tanta confiança de que eu poderia ser uma nova pessoa e que as coisas antigas haviam passado. Isso significava que eu estava realmente perdoada. Foi em um domingo. Então tomei a decisão de hoje, Deus, vou me batizar. O bispo anunciou o batismo durante o culto. Eu entendi o quão perdida eu estava. E eu sabia que Deus me tinha perdoado. Agora era a hora de eu morrer. Quando fui ao batistério, o bispo perguntou: você aceita Jesus? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu disse sim. Eu manifestei no batistério. Fui liberta. Quando desci naquele batistério, a vida antiga foi deixada para trás. Minha vida antiga literalmente morreu no batistério. Quando eu saí, eu entendi que por todos esses anos, minha luta, o diabo sabia se eu morrer, eu realmente vou viver para Jesus. Eu peguei aquele versículo da Bíblia e toda vez o diabo me dizia: eu não posso. Eu respondia: eu posso. Não era mais a Denise de antes. Não vou comportar como a Denise de antes. Eu estava entendendo que para mim, para ser uma nova pessoa para sempre e viver para Jesus para sempre, eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava do Espírito Santo, eu buscava o Espírito Santo todos os dias. Eu sabia que ela estava mudando. E sabia disso porque, ao invés de gritar, ela se comunicava. Lia a Bíblia, algo que nunca tinha visto ela fazer. Eu nunca a vi ler a Bíblia. Eu nunca vi você orar e buscar o Espírito Santo. Essas eram as coisas que me fizeram pensar: isso é bom. Eu gosto disso. Eu gosto do que está acontecendo. Quero que isso continue. Não importava mais que eu fosse a esposa de pastor. Não importavam títulos ou posições. O que importava para mim era ser salva. Porque eu guardava rancor de certas pessoas, certos indivíduos. E eu mandei mensagens para elas e disse: me desculpe por ter falado com você de uma certa maneira, ou por não ser paciente, ou por desanimá-las. Eu tomei a decisão de dizer que basta e tive que dizer a Deus: Deus, por favor, me perdoe, porque eu te odiava, mas o Senhor sempre me amou. E posso dizer que Deus me deu o dom do arrependimento, que me levou ao batistério. Os pensamentos que eu tinha mudaram. Os pensamentos suicidas, a maneira como me via. Sabe, havia versículos da Bíblia que eu lia onde começava a me ajudar a entender. Comecei a entender que precisava me ver como Deus me vê. Eu me converti dos meus antigos caminhos. Abandonei tudo. E foi o ponto em que eu disse: agora, Deus, estou pronta para te receber. Houveram muitas campanhas de fé, campanhas de Israel, e participei de muitas delas. Mas essa fogueira santa para mim foi muito diferente. Antes disso tudo, ela dizia: eu vou participar da campanha. E eu dizia a ela: isso não vai funcionar se você não entregar seu coração. Tentei ajudá-la a entender, mas dessa vez não precisei dizer nada. Porque era óbvio que havia sinceridade em seu coração. Algo estava prestes a acontecer. Eu também entendi que precisava entregar meu lado financeiro. Isso mostrava minha confiança. Eu estava construindo isso. Mas enquanto eu estava construindo, Deus estava me mostrando que não era apenas sobre o dinheiro que eu estava dando no altar. Eu precisava garantir que estava entregando minha vida. Então, eu buscava o Espírito Santo. Acordava cedo, jejuava.
ia aos cultos. Eu fazia minha parte. Toda vez que havia uma oração pela manhã, eu ia. Quando você saía para os cultos, para aconselhar as pessoas, eu aproveitava esse tempo enquanto estava sozinha em casa e eu buscava o Espírito Santo. Nunca vou esquecer o dia em que eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um profundo desejo de buscar o Espírito Santo. Então, eu parei tudo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo. Mas lembro que, enquanto eu buscava, eu estava buscando do mesmo jeito que eu buscava antes. Lembro de ter feito uma oração emotiva. E lembro que, durante essa oração, o Espírito Santo me disse, pare. E eu reuni meus pensamentos naquele momento e pensei, é verdade, eu não quero mais ser enganada. Então vou deixar de lado essas emoções e vou usar a fé inteligente. E me lembrei do versículo, os violentos tomam o reino dos céus pela força. Fui de joelhos e busquei o Espírito Santo. E eu disse, Deus, eu preciso do Teu Espírito agora, porque eu estou perdida. Se o Senhor voltar hoje, estarei perdida. Então, naquele momento, eu lembro, levantei minhas mãos e disse, eu te recebo. Eu te dei tudo. Te dei tudo, meu passado. Te dei meu coração. Eu não tenho nada. O antigo eu morreu e eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Levantei minhas mãos e disse, Deus, eu te recebo agora. Isso foi tão bonito, porque eu não me lembro de ter sentido nada. Eu não chorei. Eu não chorei. Não senti nenhuma emoção. Apenas sabia que Deus havia chegado. Porque eu não senti isso. Eu não senti aquela coisa de sentir emoções. Foi uma certeza tão grande. Eu me levantei e comecei a louvar a Deus. Eu estava tão feliz. Ele chegou para o almoço e falei assim, eu disse, amor, eu acabei de receber o Espírito Santo. E então ele disse, ok. Para mim, eu não me importava. Eu não importei que ele só disse, ok. Eu sabia o que tinha recebido. Não havia nada para tirar. Nada. Havia nada para tirar do que eu recebi. O que Deus me disse naquele momento, Ele estava comigo. Eu não estou sozinha. Ele trouxe paz. Ele trouxe alegria sem emoções. Hoje, eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. E começou comigo, tomando aquela decisão de abrir mão. Eu posso dizer que antes eu recebi o batismo dos homens, mas hoje eu recebi o batismo do céu. Deus me mudou. Ele mudou a minha mente. Ele mudou meu coração. Hoje eu posso dizer que vivo para Deus. Meu amor por Deus é maior do que o meu amor por você. Meu amor por Deus é maior do que o meu amor por você. E porque Deus é tudo para mim, então eu posso servir a Deus com você. A antiga Denise, ela morreu e tudo se tornou novo. Nosso casamento se tornou novo. Agora, porque fui salva, meu desejo é salvar muitas almas. Eu estava animada para ir à minha primeira igreja. Eu estava tão animada para estar com as pessoas que estavam perdidas, ajudar pessoas que estavam perdidas porque queria dar a elas Jesus. Eu recebi Jesus. Então, sabe, eu queria dar a eles. Às vezes, sabe, a conversa entre nós dois mudou. Hoje não é mais você me forçando a fazer a obra de Deus. Agora somos uma equipe. Hoje podemos dizer que somos um. E essa é a melhor parte. A minha reação quando ela me disse que recebeu o Espírito Santo foi que eu disse, eu preciso ter certeza, porque do quão emocional ela estava sendo e como ela pode ser dramática. Eu disse a ela, fruto, dê frutos. Mostre os frutos do Espírito Santo. E foi isso que ela começou a fazer. Paciência, amor, domínio próprio. Tudo o que a Bíblia e Jesus falam. Eu comecei a ver isso, especialmente como ela lidava com as pessoas. E como ela lidava em nossa conversa. Hoje, minha querida, eu posso confirmar que você é uma nova criatura. Eu agradeço a Deus. Eu também agradeço a Deus, porque para mim, eu sempre quis servir a Deus. Mas hoje eu entendo que mais do que fazer a obra de Deus, eu preciso ter primeiro Deus dentro de mim.
Sabe, o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas depois perder a sua alma? Então, hoje, minha luta é salvar almas. Mas a luta está aí, porque eu sou salva. Onde quer que vamos, com quem quer que estejamos, Deus me guia para conduzir as pessoas ao mesmo arrependimento, à mudança para te receber. Agora buscamos os piores. Para nós, isso é nosso ministério. Encontrar os piores, porque já passamos pelo pior. Como dissemos, era céu na igreja, mas em casa era inferno. Agora buscamos aqueles que também estão no inferno e os trazemos para o céu. Deus me deu o maior presente. Sou eternamente grata pelo que Deus fez. Hoje você é uma nova criatura. Por isso, você é o maior suporte que eu tenho. Eu te amo, querida.